Só informando a todas e todos, o Vinícius de fato teve um problema de conexão ali, ele está retornando. Eu vou, eu já vou deixando aqui o slide projetado, assim que ele retomar, a gente dá continuidade aqui para a audiência. Oi, pessoal, eu desculpas aqui. Aconteceu travamento aqui, eu tive que reiniciar minha máquina. Obrigado, Daniel, pela ajuda. Acho que a gente pode retomar já, só vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só me confirma, Daniel, vocês estão vendo o slide 2 em tela cheia, é isso? Exato, agora está certinho, o slide 2 Tá, cheio. joia. Então vamos lá, sem demora, que a gente vai perder um tempinho. Bom, eu falava sobre a ordem do dia, que eu vou fazer essa primeira parte de abertura de 20, 25 minutos. Vou falar um pouco do orçamento cidadão, vou falar um pouco do seu processo, uma coisa breve. Logo em seguida, a gente parte para a parte mais importante dessa audiência, que é a apresentação das análises que foram realizadas pelas secretarias e pela subprefeitura de Cidade Ademar. Logo em seguida, é importante falar nesse ponto que a gente vai ter esse comentário dos técnicos, né? As pessoas que foram convidadas para estar aqui são os técnicos da prefeitura, então qualquer tipo de avaliação de ordem política não estará presente. Pois bem, em seguida teremos a abertura para a fala dos munícipes. Nós limitamos a 3 minutos, tendo um teto de 1 hora para essa etapa, para essa parte da audiência. Limitamos a 3 minutos para que mais pessoas pudessem falar, mas em havendo menos pessoas, menos do que 20 pessoas, podemos flexibilizar também o tempo. Por fim, nós abrimos na quarta parte a possibilidade das secretarias e da subprefeitura fazer comentários sobre as falas dos munícipes e fazemos um encerramento. Não sei se o subprefeito está presente, mas caso ele esteja e queira se manifestar, aí o Daniel pode sinalizar para mim e a gente dá a palavra para ele neste momento. Acredito que não, né? Certo, vamos seguir aqui. Tá, aqui é um slide das orientações gerais, os acordos aqui desta noite. Eu já falei sobre o uso da fala. Antes de cair, eu havia comentado sobre o botão de levantar a mão, mas não sei se todos chegaram a ouvir essa parte, então eu peço que quem queira fazer uso da palavra, clique aí no botão no Teams de levantar a mão e deixe esse botão ativado que a gente vai ordenar a ordem das falas por essa ferramenta. Novamente, a gente tem aqui presente o intérprete de Libras, que a gente novamente agradece, e temos também que informar que essa audiência vai ser gravada e disponibilizada posteriormente no YouTube. Ela não está sendo feita ao mesmo tempo por dificuldades e capacidade de técnica de equipe suficiente para fazer esse procedimento. Então, vamos fazer no Teams e depois a gente disponibiliza no YouTube. Tá certo, vamos ir rapidamente ao calendário das devolutivas. Nós temos 2 audiências devolutivas por dia nesse período. Nós optamos por não realizar as audiências nas sextas-feiras, e optamos pelo período noturno para viabilizar o maior número de pessoas, para participar o maior número de pessoas possível. E estamos aqui as 32 subprefeituras e temos no dia 6 de novembro uma audiência de encerramento que vai ser um pouco diferente. Nessa audiência vão ter outros instrumentos de planejamento, o plano de ação de subprefeituras, o plano de metas, que é uma particularidade do primeiro ano de governo, né, onde esses planos estão sendo elaborados, então a audiência de encerramento é o momento para a devolutiva desses outros instrumentos.
Aqui esse slide está para a gente lembrar que existe um esforço de centralização da política participativa do município na plataforma do Participe Mais, né? Nós temos um esforço e temos melhorado o site, tem grandes desafios ainda pela frente, mas a gente tem aprimorado cada vez mais esse site e feito um esforço de centralizar as informações, o processo participativo, tudo nessa plataforma. Temos também o site da CEPLAN, onde vocês conseguem achar informações. Aqui é um site mais formal, tem dados, planilhas, relatórios. Uma navegação é, menos friendly, assim dizendo, né? Então vamos lá, falar rapidamente aqui do processo, né, do orçamento cidadão. Sei que muita gente já conhece, mas é importante a gente trazer isso, que é, algumas pessoas podem estar aqui pela primeira vez, essa audiência vai ficar no YouTube para quem queira ver posteriormente. Então, o orçamento cidadão, ele se desenrola em um ciclo de 2 anos. Num primeiro ano, que é o ano de planejamento, nós temos essas etapas de recepção de propostas, priorização destas propostas pelos conselhos participativos municipais dos territórios, análise de viabilidade dessas propostas pela equipe técnica da prefeitura. Temos, a partir da contribuição dos munícipes que indicaram a, a possibilidade de criar uma etapa de recursos, temos essa oportunidade de interposição de recursos para ajustes. Logo em seguida, depois dessa revisão, temos a votação e agora estamos na etapa de audiências públicas devolutivas online, né? E aí, ao ano que vem, com o, o orçamento cidadão já delineado, eh, ele entra na lei orçamentária anual e passa a ser executado em 2026. Então, novamente, o orçamento ele tem esse ciclo de 2 anos. Nesse primeiro ano estamos fazendo a, o planejamento e o ano seguinte teremos a execução. E no ano de execução, CEPLAN realiza o monitoramento dessa execução, coletando informações, recebendo informações dos órgãos responsáveis por essa implementação. É, Aí, voltando aqui nas etapas uma a uma, acho que vale a pena dizer aqui que a etapa de audiência pública, que aconteceu de abril a maio, a gente recebeu propostas pelo site do Participe Mais. Nós também recebemos propostas presencialmente nas audiências, por considerar que o quórum dessas audiências era um quórum qualificado de pessoas que estavam envolvidas com o território, que poderiam colaborar, e também abrindo a possibilidade de pessoas que têm dificuldade com o ambiente virtual apresentar propostas. Mas o fato é que todas as propostas que foram apresentadas em audiência pública presencialmente foram todas levadas ao Participe Mais pela equipe aqui de CEPLAN. Então, como eu disse lá atrás, nós centralizamos no Participe Mais, na plataforma, todo o processo do orçamento cidadão. Pois bem, logo em seguida, então, nós temos a etapa de priorização de propostas pelos conselhos participativos, e aqui a gente gosta de dizer que é uma etapa que faz um filtro, né? Nós tivemos 1.300, vamos ver o número aí no próximo slide, mas mais de 1.000 propostas, e os CPMs fazem um filtro e priorizam 15 propostas no território. Essa priorização visa valorizar a atuação do Conselho Participativo e não é vinculado a nenhum tipo de hierarquia com a prefeitura, é um órgão autônomo que representa a população e o território local e faz essa escolha dessas 15. Então, como somos 32 subprefeituras, 15 propostas, nós temos ao final dessa etapa 480
propostas priorizadas que foram objeto de análise de viabilidade pelos órgãos técnicos da prefeitura. Então, a etapa de análise de viabilidade, ela buscou aferir a viabilidade técnica, jurídica e orçamentária dessas propostas. Muitas vezes nós temos uma proposta que eventualmente pode ultrapassar o limite de 10 milhões destinados ao território, ou existe uma proposta que é feita sem a ciência de que o terreno, o espaço ou o serviço é de outro ente da federação, é do governo, do estado, é da federação, ou é, ainda tem alguma lacuna na apresentação da proposta, ela é insuficiente, genérica demais. Então, os órgãos fazem essa análise para verificar se é viável a implementação. É, como eu disse lá atrás também, em contato, esse aprendizado incremental do processo, nós colocamos essa fase de interposição de recursos para que as análises de viabilidade pudessem ter uma réplica da população, daquele que, que fez aquela proposta, para que pudesse esclarecer algum ponto que tivesse obscuro e virar, né, uma proposta que eventualmente está inviável para viável, ou que estava inviável se tornar viável parcialmente, algum tipo de esclarecimento. E, de fato, tem sido bem proveitoso, alguns recursos trouxeram essa possibilidade. E logo em seguida, então, uma vez já finalizada de posse de todas as propostas que seriam viáveis de execução, elas foram levadas à votação popular na plataforma do Participe Mais e as propostas foram eleitas no início do mês passado e agora, nesse mês de outubro, nós estamos na etapa de audiências públicas devolutivas. Certo. E falando agora um pouco, passando as etapas, agora falando um pouco mais do processo em si, temos aqui a análise descritiva, a estatística descritiva desse ano, que ajuda a esclarecer alguns pontos, né? Então, nós temos propostas viáveis e eleitas, foram 182 das 480 que nós tivemos de início, né? Como comentado. E aí vocês podem observar que são 185 compromissos, né? São 182 propostas, 185 compromissos. Essa diferença se deve ao fato de que a proposta, ela pode apresentar distinção com compromisso. Tanto mais de um órgão pode entender, executar parte de uma proposta, podem fazer, assumir compromissos lado a lado, quanto um órgão pode adaptar a proposta para torná-la factível. Então, nesse sentido, os 185 compromissos é porque existe a execução de propostas por mais de um órgão. E além desses 182 propostas que estão priorizadas viáveis e eleitas, nós tivemos 48 propostas que estão viáveis, mas para execução com recursos próprios. Qual que é essa distinção, né? A proposta apresentada pelo munícipe pode coadunar com o próprio planejamento de algumas pastas, de alguns órgãos, que podem assumir a execução dessa proposta com recursos próprios da pasta, sem comprometer os recursos destinados via orçamento cidadão. E é o que acontece em 48 oportunidades aqui. Novamente, temos uma diferença aqui, que são 50 compromissos para 48 propostas priorizadas. Então, o total, nós temos 230 propostas que foram priorizadas, consideradas viáveis e serão executadas.
e essa execução será monitorada em 2026. Nós temos também aqui um adendo, que é uma parte importante do processo, que faz referência a recurso remanescente. É, do que se trata, né? Nós, né, nesse processo de votação, nós alocamos inicialmente no Orçamento Cidadão 250 milhões dos 320, né? Existe aqui um saldo remanescente de quase 70 milhões de reais, que acontece porque os compromissos assumidos de cada subprefeitura não alcançaram o valor de 10 milhões de reais. Então, como vamos ver nos slides à frente, existem situações em que o território da subprefeitura conseguiu tornar viável e eleger compromissos estimados em valor inferior. Então, acaba havendo um saldo remanescente que fica disponível para que os conselhos participativos possam indicar novamente outras propostas. Então, aqui a gente consegue ver isso melhor, que é um slide só dos saldos remanescentes, né? Que, em específico, temos aqui em Cidade Ademar, nós conseguimos alocar 8.641.200 reais no Orçamento Cidadão, nesses compromissos, e ficou um remanescente de 1.358.800, que vai retornar para o CPM do território de Cidade Ademar para deliberação, indicação de nova proposta. Existe, aqui temos Cidade Tiradentes, Jaçanã Tremembé, Santo Amaro e Moca, que conseguiram já utilizar de largada os 10 milhões. Mas existe saldo remanescente na quase totalidade aí das subprefeituras. Certo, aqui é um slide da estatística descritiva do número de propostas e votos que nós tivemos por subprefeitura. É um slide para mostrar para vocês a participação social. Então, lá atrás eu havia dito 1.000, né? Na verdade, são 3.133 propostas, né? Nós tivemos 3.133 propostas e foram priorizadas pelos conselhos participativos e, e fez um filtro para 480, né? Então, nós tivemos um universo inicial de 3.133 propostas. Em Cidade Ademar, nós tivemos um inicial de 88 propostas. Na coluna ao lado, nós temos o número de votos. Em Cidade Ademar, a gente teve 339 votos para as propostas na eleição. E no total tivemos 37.591 votos em todo o processo, né, somando todos os territórios. Tivemos um crescimento robusto de 500% do ano passado para este, mas ainda inferior ao ano em que tivemos maior número de votos. Eu acho que existe um incremento da participação popular, estamos fortalecendo o processo, melhorando com a contribuição dos munícipes, e acho que ainda tem muito a ser feito, mas estamos conseguindo lograr algumas conquistas importantes. Aqui temos um slide mais pormenorizado das propostas da subprefeitura. Então, como eu havia dito, nós poderíamos coletar as propostas presencialmente na audiência pública. Foi o que aconteceu em 18 oportunidades. Tivemos 18 propostas na audiência. Todas elas foram propostas coletivas. Os munícipes tinham oportunidade de apresentar individualmente ou em grupos. Em Cidade Ademar foram todas elas coletivas. E 70 propostas foram diretamente no site, colocadas diretamente no site pelos munícipes. Na audiência, tivemos a presença de 45 munícipes e manifestação para uso da fala de 7 pessoas. Aí aqui temos uma observação, novamente, que é
importante frisar, as propostas, o resultado da priorização, as análises de viabilidade, os recursos, as análises de recursos, os valores associados às propostas, o número de votos, todos esses dados que a gente está apresentando estão disponíveis lá no site do Participe Mais. Aqui as propostas priorizadas, né, em Cidade Ademar. Nós temos as 15 propostas aqui elencadas. É, em verde claro, nós vemos os compromissos que foram assumidos com uso de recursos próprios. É uma única proposta, 708, mas como eu disse que existe uma diferença entre proposta e compromisso, nesta proposta nós vemos que temos 3 compromissos para viabilidade com uso de recurso próprio. As propostas pintadas em azul, essas são as que farão uso dos recursos de orçamento cidadão. Certo. Aqui um lembrete que a equipe colocou que nós tivemos a receita da cidade de São Paulo para 2026 foi estimada em 135 bilhões e 450. Aproximadamente um crescimento de 7,79% em relação a esse ano. Apesar disso, é importante dizer que a gente passa por um processo de reforma tributária e a tendência é que o município de São Paulo, nessa reorganização muito bem-vinda, por sinal, a cidade de São Paulo sofra algumas reduções. Então, é esperado que esse aumento, essa tendência de aumento, seja refreada um pouco. Certo? E também aqui a gente traz como o orçamento está distribuído por função, né? É um slide interessante que a gente consegue localizar, por exemplo, 30 bilhões a gente coloca em educação, 25 na saúde, quase 10 em transporte, quase 17 em urbanismo, e aqui está o orçamento das subprefeituras, da zeladoria urbana, quase 6 bilhões em habitação. É um slide para a gente conseguir situar um pouco os gastos por função na cidade. E por fim aqui, a gente fazendo um pouco de merchan, a nossa divisão de processos participativos faz um esforço de tornar o orçamento mais acessível e faz a produção de um caderno em linguagem simples, né? Para que o maior número de pessoas possível possa compreender, que às vezes é um pouco uma linguagem cifrada, cheia de termos técnicos, o que é o orçamento do município, né? Com os valores, os dados e as explicações. A versão de 2026, ela sai até o mês de março do ano que vem, porque isso, né? A gente está no processo de elaboração da lei orçamentária do ano que vem. O projeto foi encaminhado à Câmara no dia 30 de setembro, está lá em processo, inclusive, de audiências públicas e deliberação. Então, a gente só consegue ter os dados para trabalhar e elaborar esse caderno no início do ano e faz essa entrega aí no mês de março. Para este ano, eu convido a todos e todas acessar aí pelo QR Code ou na página da Secretaria de Fazenda, onde tá hospedado esse caderno. Certo. Encerrei minha parte aqui. A gente pode partir para parar de compartilhar a tela. Acho que a gente pode partir para a parte que interessa, que são os comentários das análises de viabilidade. Eu vou pedir ajuda do Daniel para colocar em destaque
o pessoal da subprefeitura, a gente fez um acordo aqui que as pessoas que têm mais propostas a comentar, elas iriam ter a fala antes, né? Então, é o Kelsen? Eu acho que o Kelsen não é da subprefeitura. Acho que é a Marta e... Oi, desculpa, eu sou o Kelsen, sou subprefeitura, sim, sou CPO. Ah, desculpa, Kelsen, desculpa. Ah, a Marta tá aí também. Tá joia. Oi, tô aqui também. A gente fez um Power BI que eu acho que vai facilitar um pouco. Eu vou compartilhar enquanto vocês falam, e aí eu vou colocando na tela, fica mais fácil de guiar, tá certo? Só falem para mim aí se vocês conseguem enxergar bem. Sim. Estamos aí. Tá, então, pera lá. Deixa eu pegar aqui a distribuição. 939. Certo. Aí a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Bom, acho que eu posso começar aqui, porque mais referente à parte de obras. A proposta 939 tratava da parte de pavimentação de algumas ruas. Essa proposta a gente deu por aceitável, por viável, tá? Onde totalizou 6.500.000 a pavimentação de 4 ruas. Essas 4 ruas, elas são hoje pavimentadas com elementos sextavados e ocorre muito problema de afundamento desses elementos sextavados, tem muitos buracos na rua e ela não entra no programa de tapa-buraco justamente pelo material que é composta essa pavimentação. Então, para a gente poder melhorar a situação das vias, eliminando esses buracos e também colocando elas no programa de tapa-buraco, a nossa proposta é que seja feita a pavimentação asfáltica dessas ruas, tá? Então, a rua Alfonso Rendano, ela tem 565 metros de extensão e ela seria 2.600.000. A Dennis Furtel tem 500 metros de extensão e aí totalizaria 2.325.000. A Amâncio Alcorta, 200 metros de extensão, totalizando 950.000. E a Carlos Butcher, 127 metros, totalizando 625.000 reais. Esse valor trata da remoção dos elementos sextavados, todo o preparo da caixa para fazer a pavimentação asfáltica, então toda a parte de base do asfalto, base, subbase e também o material asfáltico, a capa asfáltica, está composta nisso daí, devido, por isso, o valor um pouco elevado, porque é feito toda o recapeamento, desculpa, toda a pavimentação das 4 vias, tá? E essa daí foi viável. A proposta, na sequência, a gente tem a proposta 1268, tá? Nessa proposta, foram elencadas algumas propostas juntas, tá? Então, eu vou falar de cada uma aqui. Tinha a rampa de acessibilidade das ruas Stanislau Moniusco e Guiomar Branco da Silva. As rampas em si, elas são viáveis, porém, onde foi solicitada a execução dessas rampas, não tem espaço suficiente para a passagem de cadeira de roda, de pessoas com necessidades especiais, conforme a NBR 9050 elenca, tá? Porque precisa de uma passagem com pelo menos 80 centímetros de espaço, e essas ruas não possuem esse espaço suficiente. Tem obstáculos como árvores, postes,
Então, não é viável a execução dessas rampas nessas ruas, tá? Passeio público na rua Alessio de Paoles. Passeio público é de responsabilidade dos proprietários, conforme a Lei 15.442 de 2011, tá? Por isso, foi dado como inviável. A abertura da rua Fanfula, ligando a rua Gorosako Tanizaki. É inviável, pois existe uma comunidade e um córrego entre as ruas. Então, não tem como fazer essa abertura. Recapeamento da rua Selma Cortes, Delfim da Costa Ribeiro e Correio Paulistano. Eles pediam o recapeamento dessas ruas. Na verdade, essas ruas elas apresentam pontos que podem ser tratados através do tapa-buraco e não precisa do recapeamento. Por isso que foi inviável também. Proposta 2314. Eles solicitaram solucionar problemas de infraestrutura de Cidade Ademar. Só que não foi especificado quais problemas, o que seria necessário, onde, qual endereço. Então, essa proposta foi inviável porque nós não tínhamos dados para análise. A proposta 2502, construir a praça do orçamento participativo. Essa proposta, ela citava que a praça seria administrada pelo Conselho Participativo. Isso é inviável, porque o Conselho não possui essa competência. E também a subprefeitura não possui recurso humano e nem financeiro para administração e manutenção desse local. E também não possui orçamento para complementar o uso da praça, né? Então, não viabilizar isso daí. Proposta 2886, criar uma subprefeitura no distrito da Pedreira. A criação das subprefeituras não cabe à subprefeitura nem ao Conselho Participativo optar por isso, porque é uma responsabilidade da própria prefeitura do município, através de iniciativa do prefeito, né? Então, não caberia a nós isso daí. Além do que, isso daí teria todo um embasamento com base na população, para a divisão de um território, e também teria custos para funcionários novos. Então, isso não cabe à subprefeitura, essa análise. E a proposta 2948, que seria retomar a verba para lanches das reuniões do Conselho Participativo. Quanto a isso, a Marta pode falar melhor. Tá? Vou passar a palavra para ela. Oi, boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Escutamos bem. A proposta 2948, que é retomar a verba para o lanche nas reuniões, na verdade, não seria retomar, né? Porque nunca houve essa verba. Porém, a nossa equipe achou viável técnico, jurídico e orçamentário, porque o valor não é tão alto, tendo em vista também que o CPM eles não têm recursos próprios, né, para lanche e nem outros tipos de recurso, e o horário noturno também fica um pouco ruim. As reuniões geralmente é das 7, vai até às 9, às vezes vai até às 10, então nós achamos viável sim fornecer esse lanche, até porque o valor não é muito alto, porém com verba do CPM. Vai dar uns 4 kit lanches por cada reunião. Tendo em vista que é uma reunião por mês, nós acreditamos que isso vai facilitar a reunião, né? Porque muita gente chega do serviço, vem do serviço direto, então tomar um café, comer um biscoito, isso não vai afetar para a gente. Então, essa proposta, nós tornamos ela viável. Tá certo. Obrigado, Marta. Obrigado, Kelsen. Acho que a gente pode passar agora na sequência. Acho que
Daniel, me ajuda. É SM-Sub, Para né? SSM Sub, eu estou supondo que seja a Andrea. Aqui eu não vi. Eu acredito que seja, sim. Acho que a Bárbara está aqui também. Deixa A eu. Barba é logo em seguida que ela fala da Selimp. Mas Isso, essas deixa eu. duas aqui é a Andrea mesmo. Oi, Boa noite, Andrea. posso? Boa Bem-vinda. A noite. palavra é sua. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou assessora aqui no gabinete da SMSub e eu vou falar um pouco dessas duas propostas que já foram também mencionadas pela sub da Cidade Ademar, mas eu também vou complementar com os pareceres das nossas equipes técnicas aqui também. Então, na proposta 1268, no que tange a SMSub, a gente teria que analisar a possibilidade do recapeamento e, como também já foi dito pela sub, essas vias elas não se enquadram no nosso edital atual para recapeamento. Então, elas não possuem todos os critérios necessários, então, serem vias de alta circulação de carros, em que passem ônibus, né, além de outros critérios, então elas não se enquadram, sendo inviável o recapeamento delas. E sobre a proposta 2314, também a gente teve o mesmo problema, que não foram indicadas com muita precisão quais que seriam os problemas a serem resolvidos na sub. Então, ficou muito ampla e com essa falta de objeto preciso, a gente não consegue fazer uma análise do que a gente poderia viabilizar ou não, então a gente deu inviável também. Tá joia. Obrigado, Andrea. Boa noite, Bárbara. Vou colocar aqui para você a Selimp, né? Proposta. A palavra é sua. Olá, boa noite. Qualquer dúvida? Sim. A nossa proposta, né, a 1265, que é implantar um ecoponto na cidade de Ademar, a gente colocou como inviável, né, devido à falta de áreas públicas para um ecoponto. Então, hoje a gente trabalha com dimensionamento, né, de áreas, quando a gente se fala em ecoponto, visando o número de caixas, os equipamentos necessários. E nas nossas pesquisas, na proximidade ali da região indicada, não encontramos nenhuma área pública com a área disponível, com a área necessária para um ecoponto. Por isso que foi colocada a proposta como inviável, por falta de áreas públicas mesmo. Tá joia. Obrigado, Bárbara. Acho que agora é a saúde que fala, Daniel? Isso, né? Isso Vou mesmo, colocar saúde. aqui as propostas da saúde. Boa noite, Paula. A palavra é sua. Vou colocar aqui a proposta na tela. Boa noite a todos. Essa primeira proposta, ela trata sobre a implantação de um centro de cuidados odontológicos na cidade Ademar Pedreira. Nessa região nós já temos um centro de especialidades odontológicas, né? E essa expansão da cobertura, ela está mais focada na atenção básica, por isso que a proposta se tornou inviável. Sobre o mobiliário adaptado, já é algo que a secretaria vem fazendo. As novas unidades que estão sendo entregues já têm o mobiliário adaptado e a secretaria vai fazer essa alteração nos outros equipamentos também, nos equipamentos mais antigos. A tendência é já ir fazendo essa troca para tornar as UBSs e hospitais públicos mais acessíveis para os cidadãos. Tá joia. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Agora seria transportes. Eu estou em Transportes. dúvida quem é a pessoa de transportes. Oi, Daniel. Oi, Vinícius. Aqui é o João Bonet, da SMT. Desculpa. Opa. Oi, João. Boa noite. Perdão, João. Boa noite, Deixa eu só Vinícius. te Boa noite, explicar. Daniel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu acho que a nossa secretaria
essa subprefeitura analisou duas propostas. Eu posso falar das duas. Eu acho que a segunda proposta não foi exatamente analisada pela nossa área, mas, de qualquer forma, são duas propostas de análise compartilhada com outras secretarias e também com a subprefeitura. Se você quiser começar... Bom, acho que se ele colocou a 1268 aí, né, Vinícius? Podemos começar A seu por ela, critério, tanto faz. já que ela está Essa na mesmo? tela. Tá bom. Podemos começar por ela, se vocês não se importarem. Na verdade, foi uma proposta que já foi analisada, né, já foi aqui apresentada pelo pessoal da SUB, que trata especificamente aqui da rampa de acessibilidade, do passeio público e da abertura de rua. Na verdade, são várias iniciativas, né, propostas dentro de uma mesma, enfim, de uma mesma proposta, né? E a gente acabou analisando especificamente a abertura de rua, pela nossa análise técnica, essa abertura, como já comentado pela SM-Sub e pela subprefeitura, ela depende, primeiro, de desapropriação e, segundo, de uma transposição de córrego, que a gente acha que precisa ser analisada, antes de ser analisada pela SMT, essa viabilidade precisa ser analisada pela subprefeitura, pela SM-Sub e pela CIURB. Tá? Então, por isso, a gente marcou como inviável, a gente não tem como assumir esse compromisso sem essa análise. É isso. E quanto à proposta 708, que é o criar o bosque público no canteiro central da Avenida CUPC, essa, na verdade, foi uma proposta encaminhada à Secretaria do Verde, que repassou, por conta de uma infraestrutura de transporte que existe nessa avenida, né, um corredor de ônibus, ela encaminhou para análise, e apesar da Secretaria não ter oposição, a princípio, a essa proposta, a gente acredita que é preciso um esboço, né, um desenho, um projeto, para que seja analisado o real impacto sobre essa infraestrutura de transporte. Então, por isso, a gente não pôde se comprometer com essa proposta sem esse estudo inicial, né? Mas eu acho que a Secretaria do Verde vai apresentar uma contraproposta, alguma solução na análise deles, né? Do ponto de vista da Secretaria de Transporte, a gente só marcou como inviável por conta da necessidade desse estudo técnico inicial, preliminar, né? Para a gente entender o impacto. Eu acho que era isso. A gente fica aqui à disposição para as dúvidas e as perguntas mais tarde. Obrigado, gente. Desculpe não ter aberto a câmera, porque eu não estou conseguindo aqui habilitá-la. Tá, Obrigado. joia. Obrigado, João, pelas palavras. É só esclarecer aqui que, como a gente tem o RBI constando como viável com recursos próprios, o compromisso aqui é da Secretaria de Verde e Meio Ambiente. Vamos seguir. Daniel, quem que vem em seguida? Seria SP Regula. Eu não estou identificando quem é de SP Regula. Seria o Carlos, mas eu não estou achando o Carlos aqui entre os presentes. Carlos, se estiver entre nós, pudesse se manifestar, por favor. O Carlos ou alguma outra pessoa de SP Regula. Se puder levantar a mão, eu agradeço, por favor. E acho que para não... Vinícius, por uma questão de ordem, se Quiser passar? eu sugeri passar para o Wellington de Verde, que seria a próxima. Tá, joia. Então, vamos lá. Verde Meio Ambiente. Boa noite, Wellington. Boa noite, A palavra é Vinícius. sua. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Então, sou o Wellington, da Secretaria do Verde Meio Ambiente, da Coordenação de Planejamento Ambiental da Divisão de Projetos Urbanos. E realizamos a avaliação dessa proposta de criar um bosque. Então, a gente colocou que o bosque em si, como vem sendo implantado pela prefeitura, precisa ter uma infraestrutura que não é condizente com a estrutura de ligação entre os parques Nabuco e o parque, se não me engano, Chuvisco, tá? Mas que a gente tem para a área, que é bem onde foi proposto, um corredor verde pelo Plan Pavel, que é o Plano Municipal de
áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres. A gente colocou que tem uma viabilidade fazer essa conexão verde, né? Fazer o plantio de árvores. Colocamos como recursos próprios, porque a secretaria tem um contrato de plantio de árvores, que então não precisaria do orçamento cidadão. E colocamos a Secretaria de Transportes e, se eu não me engano, a Subprefeitura para fazer as articulações. Como lá tem um corredor de ônibus, temos que ver se quais espécies são adequadas para o plantio, que não interfiram no corredor de ônibus, se também tem anuência da transporte para fazer algumas propostas de desenho viário para incrementar o plantio de árvores, arbustos e herbáceas, e da subprefeitura também, porque é o ator local e a gente precisa ter esse alinhamento conjunto entre as secretarias. Então, a nossa proposta justamente na verdade, fazer a implantação do corredor verde entre os dois parques. Tá joia. Obrigado, Wellington. Daniel, eu acho que o representante de SP Regula é o senhor Antônio Carlos. Se eu estou correto, ele Isso, levantou a mão aqui. eu vou colocar ele em destaque aqui. Boa noite. Ele já. Boa noite, senhor Antônio. Só um segundo. Oi. Vou colocar aqui a proposta e lhe dou a palavra. Pronto, a palavra é sua. A proposta é 3032 em relação à iluminação pública e elas, né? Todo o distrito de Cidade Ademar tem sendo atendido de acordo com as demandas que vem para a gente. A única dificuldade que a gente tem é o quê? Foi colocado nas vielas. Só que a gente precisaria que fosse identificado viela 1, ou viela com nome, ou se não, a subprefeitura, quando mandam assim, colocar o endereço correto viela 1 ou um croquis, ponto de referência, para que a gente possa atender na melhor qualidade, entendeu? E quando coloca viela, a gente fica meio que procurando quais são as vielas. Então, seria muito importante, nas demandas, colocar o nome da viela em croquis, para que a gente possa encontrar as vielas que foram pedidas. Tá joia. Obrigado. Acho que a gente pode passar. Para a Fernanda de Cultura. A Fernanda. Não sei se ela ia se manifestar. Bom, tá aqui. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, a palavra é sua, se quiser se manifestar Tá, sobre a. eu tô tentando ligar minha câmera, mas não tá indo. Eu vou assim Tudo mesmo. bem. Boa noite, pessoal. Aqui é a Fernanda, sou assessora técnica na Secretaria Municipal de Cultura. Vou falar um pouco sobre a análise da proposta 2502, que é sobre construir praça do orçamento participativo. Essa proposta veio para a gente analisar, mas ela não a construção, né, de uma praça não é de atribuição da SMC, né? Então, é uma proposta que não é de nossa competência. Na análise técnica, a gente até colocou que as nossas atribuições são na gestão cultural, preservação patrimonial, fomento e difusão artística e cultural, inclusão territorial e fortalecimento da economia criativa. Então, caso tivesse alguma parte da proposta girando em torno disso, a gente poderia analisar, mas no fim nós colocamos como que não é nossa competência mesmo. Tá joia. Obrigada. Obrigado, Fernanda, boa noite. Agora o Alan de SEAB. Habitação. Certo. Boa noite, Alan. A palavra é sua. Seu Alan, microfone está fechado, Alan.
Olá, boa noite a Boa todas noite. e todos. Aqui é Alan de Paula, sou assessor do gabinete do SEAB e nós vamos falar sobre a proposta 1166, que foi pela equipe técnica avaliada, né, e foi colocada como viável, tendo em vista aí o orçamento a ser disponibilizado, né, pelo orçamento cidadão. Então, aqui é a construção e entrega de 4 casas superpostas, né? E resultariam em 12 unidades habitacionais na região do Guacuri. Então, aqui pela nossa equipe, pela análise técnica, foi aqui colocada, né, como pela viabilidade, julgada viável. Tá certo. Você Marineuza, encerrou sua né? fala, Alan? Encerrou, né? Sim. Quando é viável, né, é uma questão importante, mas como foi pela viabilidade, acaba não tendo muita justificativa, a não ser os comentários do que seria a construção e entrega, né, daquilo que foi, a proposta foi eleita na etapa de votação, e a equipe nossa técnica, por parte do DEPLAN PROD, acabou também aqui, dentro da análise técnica, colocando como viável. Tá joia. Muito obrigado, viu? Boa noite. Agora, Marineuza, Marineuza, de Educação. Educação. Boa noite, Marineuza. A palavra é sua. A gente não te escuta, Marineuza, não sei se... Marineuza? Tem algum órgão ainda depois de educação, Daniel? Tem Smith. Eu vou passar então para o Guilherme Ah. tentar contato com a Marineuza aqui. Tá joia. Só um instantinho. Boa noite. Boa noite, Sobre Guilherme. a proposta 3064, criar um aplicativo. A nossa análise não conseguimos aprofundar pela questão de ser muito genérica. Então, desde o escopo, poderia ser um controle de qualidade que já existe, por exemplo, na SP156, em que existe uma etapa de avaliação do serviço ao final do atendimento. Quanto também a gente não sabe a abrangência, então se seria algo, por exemplo, a um nível de monitoramento e de controle de obras, com sobrevoo de drones e inteligência artificial para verificação do material utilizado. Também não sabemos o escopo, se seriam todos os serviços públicos ou algum serviço em específico. Então, dado essa falta mais de detalhamentos, não conseguimos fazer uma avaliação mais aprofundada. E na questão orçamentária, todo o desenvolvimento de sistemas aplicativos, eles impactam numa geração de uma despesa recorrente, que é a despesa para manter ele funcionando. Então, não seria só o investimento inicial da criação. Precisaria depois ter recursos para manter ele funcionando e no ar, e todo o suporte para dúvidas, problemas, erros, correções. Certo. Obrigado, Guilherme. Acho que agora a gente já tem a Marineuza. Seu microfone tá ok? Consegue? Estamos ouvindo. Boa Boa noite, noite. Marineuza. A palavra é sua. Obrigada, boa noite. Eu acessei aqui pelo celular porque pelo computador não estava conseguindo habilitação. Bom, a nossa proposta é a 2552, incluir a educação inclusiva na cidade de Ademar
e garantir que todas as escolas da região de Cidade Ademar possuam salas específicas com todos os recursos necessários para o atendimento de jovens e adultos com deficiência intelectual em todos os períodos, manhã, tarde ou noite, com oferta de transporte acessível. O que a gente colocou enquanto parecer técnico, que a política, né, paulistana de educação especial, numa perspectiva de educação inclusiva, já prevê na sua legislação a instalação de salas de recursos multifuncionais para atender o público de educação especial, ou seja, os estudantes público da educação especial. O que nós colocamos é que, sim, é possível, parcialmente viável, porque demanda de todo um estudo técnico para verificar a possibilidade, primeiro, de infraestrutura nesses equipamentos educacionais, segundo, aquisição, né, desses materiais de tecnologia acessível, e também a possibilidade de que, não se havendo a possibilidade da instalação de uma sala de recursos multifuncionais na unidade citada, a gente possa verificar essa possibilidade em unidades educacionais na região. Hoje, na Cidade Ademar, atendendo ao público, né, que seria o público dos CIEJAS, que é manhã, tarde e noite, nós já possuímos salas de recursos multifuncionais totalmente equipadas. Então, precisaria realmente verificar com um estudo preliminar de qual é a real necessidade, dirigir, né, até a questão do diretor da escola, para que seja feita uma análise da demanda da unidade educacional, bem como do território ali, a extensão para ser atendido, em parceria tanto com o Centro de Formação e Apoio à Inclusão da DRE de Santo Amaro, né, que é onde compõe a subprefeitura de Cidade Ademar, também em parceria com o supervisor escolar, e principalmente, né, um parecer de prédios e equipamentos para que realize uma avaliação da infraestrutura dessa unidade e que seja assegurado o atendimento como prevê a legislação vigente. Obrigada. Joia. Muito obrigado, Marineuza. Acho que a gente encerrou as análises, certo, Daniel? Certo. Vou parar de compartilhar aqui, então. Agradeço a todos os que fizeram seus comentários. Eu vou só pedir que continuem aqui conosco, que estou vendo aqui 2 mãozinhas levantadas. Então acho que a gente já pode passar a etapa de uso da fala dos munícipes. Eu acredito que a gente não precisa de relógio, porque temos só 2 pessoas. Eu vou pedir então que o Daniel me ajude, colocando em destaque a senhora Rita. Você me escuta? Está por aí? Sim. Boa noite, senhora Boa Rita. noite. A palavra é sua. Então, boa noite, meu nome é Rita de Castro, eu sou conselheira participativa de Cidade Ademar. Algumas coisas que a gente ouviu, né, a questão do terreno público, nós temos terreno público aqui ocupado, né, então nós temos terreno público sim, mas a gente não vai entrar muito nessa questão. A questão é que você disse que tem 1.300.000 e, deixa eu ver aqui, 1.358.800 sobrando. E como que esse dinheiro retorna? Vamos pensar que
dessas avenidas que falaram que vai ser pronto, que vai estar pronto, que foi viável, né? Deu 6 milhões e 500. Deu 7 mil e pouco dos lanches. Quem que vai pagar? Porque se o nosso valor é 10 milhões, quem vai pagar os 3 milhões a mais aí, os 3 mil? Eu fiquei na dúvida desse dinheiro. Como funciona esse retorno de dinheiro, e vai dinheiro, e vem dinheiro? A gente precisa entender, porque o ano passado passou algumas propostas no orçamento participativo, que não foram feitas, né, de 2024, que era para 2025, e não foram realizadas. Então, eu tenho muitas dúvidas, mas nesse momento eu gostaria de entender como funciona essa questão de retorno, de vai e de volta, porque a gente acabou não fazendo as propostas aprovadas em 2024 para 2025 e já estamos pensando em fazer a proposta de 2026. Então, a gente precisa, para eu que sou conselheira, eu gostaria muito de entender esse trâmite. Tá certo. Eu vou tecer uns comentários ao final, acredito, não sei se o pessoal da subprefeitura quiser também comentar a respeito do terreno público, mas eu vou passar aqui a palavra ao senhor Clóvis, que está com a mão levantada, e em seguida a gente começa a réplica. Boa noite, senhor Clóvis. Só precisa abrir o seu microfone, só que a gente não está te escutando. Isso, obrigado. Eu sou Clóvis, sou conselheiro participativo, estou como coordenador. E com relação à fala da Rita, o dinheiro foi executado sim, tá? O dinheiro que voltou, ele foi executado, nós escolhemos novas propostas, inclusive nesse valor aí, remanescente, aí, conforme o Vinícius falou, de 1.358.000, eu acredito que esse valor a gente vamos sentar, né? Se reunir o conselho e a gente indicar um outro local para que seja feito uso desse recurso, né? Eu acredito. Então, a minha dúvida seria essa daí. Mas como você adiantou lá atrás, então já tirou todas as minhas dúvidas, tá? Eu tenho aqui uma fala com relação a SP Regula, entendeu? Porque a demora é muito grande. Eu tenho uma demanda que ela está ali no Jardim Apurá, para arrumar uma praça lá que foi danificada as luminárias, já tem 4 meses. Tem pedido, tem tudo, e ninguém aparece. Eu acho isso aí um absurdo. Quanto às vielas, se eles pegarem aí funcionário deles e saírem aí dentro das comunidades, tem várias comunidades aí que estão no apagão, tá? E com relação também à fala do Alan, da FEAB, a gente precisa dar uma verificada aí nessa proposta aí, ver como que será feito. Eu acho que aí nós temos até um convite para a FEAB, que é na próxima reunião, e até agora eles não deram um retorno, confirmando a presença, que a nossa reunião seria hoje, né? Que é sempre a terceira terça-feira de cada mês. Então, como tem essa reunião aqui que a gente estamos presente, a gente jogamos ela para quinta-feira. Então, a gente aguarda lá a SEAB, tá? Para que ela venha conversar com a gente e tirar algumas dúvidas aí e esclarecimentos, tá? Então, da minha parte aí, seria isso aí, tá bom? Obrigado. Joia, Clóvis, obrigado. Eu estou vendo no chat aqui, tem, Daniel, se me ajuda aqui, a senhora Rafaela Branches, ela comenta no site que tentou levantar a mão e não conseguiu. Se você puder colocar ela aí na lista também, acho que o senhor Ronaldo Cruz é munícipe que vai fazer uso da fala, certo? Tá, já. Então, depois do senhor Ronaldo, a Rafaela Branches. Obrigado. Senhor Ronaldo, boa noite. Precisa habilitar o seu microfone e a palavra é sua. Senhor Ronaldo, a gente não te escuta. Aqui parece que seu microfone está fechado.
Daniel, você consegue substituir, passar a Rafaela enquanto a gente aguarda o senhor Ronaldo? Sim, deixa eu só localizá-la aqui só um instante. Tá certo. Eu vou destacá-la. Oi. Oi, boa noite, Rafaela. A Boa palavra é noite. sua. Eu sou a Rafaela, sou conselheira participativa. Tem alguns pontos. Foram aprovadas por nós 15 propostas. E tem duas em específico que ela foi bem detalhada e vocês falaram que está inviável porque não tinha um estopo. Mas a gente dá a proposta e vocês criam o estopo. Ou me corrija se eu estiver errado. E tem uma outra questão também da proposta que vai mais de 70% do orçamento em 3 ruas. A gente votou para essas ruas, mas não para levar todo o orçamento. Eu acho que se é uma obra de tamanha proporção, quem tem que fazer é a subprefeitura, e não o nosso orçamento, que já é muito pequeno. Esses são meus pontos. Tá certo. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Boa noite. Desculpa. Imagina. Em seguida a gente coloca os órgãos para responder. Eu tentar mais uma vez, senhor Ronaldo. Vamos tentar de novo o senhor Ronaldo. Vamos ver se ele consegue falar agora. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ronaldo. Sim, alto e claro, a palavra é sua. Ok, desculpa, o microfone não estava habilitado, agora eu consegui aqui. O ano passado, 2 propostas que eu coloquei no orçamento participativo foram aprovadas. Uma delas simplesmente sumiu, e eu não consigo mais fazer acompanhamento dessa proposta. A outra, isso porque elas foram aprovadas em primeiro e segundo lugar. A outra, ela está em execução, só que a devolutiva é sempre a mesma, procurando terreno e nada de efetivo nesse sentido. Quanto a esse ano, eu vi que, e pelo que vocês falaram, sobrou aproximadamente 1,3 milhão. Né? Então, e pelas propostas aprovadas, não tem nenhuma relacionada à saúde, e ficou essa verba, teoricamente, sem uma direção efetiva. Né? Eu queria saber como que esse processo se dá, uma vez que as propostas que foram aprovadas não tiveram, não foram contempladas nesse orçamento total, e como que as propostas do ano passado serão executadas, uma vez que a gente já está entrando em um novo ciclo. É isso que eu queria saber. Tá certo. Obrigado, senhor Ronaldo. Acho que não temos mais ninguém. Eu acho que o Antônio Carlos ele vai falar por SP Regula, eu acredito, né? O senhor Ronaldo está como levantado. Tá. Eu acho que eu vou fazer alguns comentários que os munícipes levantaram a respeito do processo, e aí em seguida dou a palavra a SP Regula e o Alan para fazerem os comentários. Bom, rapidamente aqui, acho que bastante gente levantou a questão do remanescente, né? Que esse ano a gente tem 1,2 milhões aí que vão retornar à deliberação do CPM, né, para nova indicação. Então, como é que funciona o processo da viabilidade da eleição? A gente gosta de falar que o orçamento cidadão é um filtro, né? Então, a gente primeiro coleta aquelas propostas que vêm da população, propostas de vários tipos, estilos e melhor aprofundadas, mais genéricas, e a gente submete elas à priorização dos conselhos que representam a população no território. Esses conselhos fazem o filtro que consideram mais relevante, né, as 15 propostas mais relevantes. E não é certo que após essa priorização, a gente vai conseguir ocupar os 10 milhões, porque a estimação
do custo daquela implementação vem a posteriori. Então, o CPM escolheu as 15, elas vão passar por uma análise técnica, pode haver uma estimação para mais, para menos, pode acontecer uma inviabilidade. Então, nesse processo, pode acontecer e como a gente viu, é comum acontecer, de não casar com os 10 milhões que são garantidos para o território. Né? Então, quando existe esse recurso que sobra do território, ele retorna à deliberação do CPM para que ele faça novas indicações. O processo, os 10 milhões, eles não acontecia no passado, é uma coisa que está acontecendo a partir de agora, então a gente está incrementando o processo, né? A gente está melhorando o processo, então estamos colhendo informações com os munícipes, com a burocracia do Estado, para melhorar esse processo. Mas o fato é que o remanescente ele vai retornar ao CPM, que vai deliberar a respeito dessa sobra. Então, em específico, Cidade Ademar, temos 1,3 milhões que está sobrando para execução do ano que vem, né? A gente vai comunicar aos CPMs para que eles indiquem novas propostas. E aí essas propostas, novamente, vão ser submetidas aos órgãos municipais para ver se aquilo é passível de execução. Então, o que a gente sempre recomenda, sempre conversa com CPMs, olha, converse, eu pretendo fazer uma obra numa praça, eu pretendo fazer um evento cultural. Então, converse com a secretaria, converse com a sua prefeitura, alinhe, muitas vezes o planejamento da pasta da sua prefeitura já tem alguma obra, algum serviço que está no planejamento, precisa de recurso, às vezes é do interesse do CPM. O fato é, essa informação sendo aproximada, o diálogo acontecendo, fica mais fácil da nova indicação acontecer e ela vir a ser executada com sucesso. Mas o fato é que o processo acontece dessa maneira. Então, 1,3 milhões vai retornar da liberação do CPM para que ele faça essas indicações. Quanto aos comentários de que algumas propostas que estão sendo executadas este ano, o senhor Ronaldo comentou que uma das propostas dele sumiu e uma outra consta a atualização que a execução aguarda encontrar um terreno para implementação. Eu acredito que vale 2 comentários. O primeiro, eu peço que você encaminhe para a gente esse seu questionamento, que a gente pode olhar com atenção do que se trata. Eu vou colocar o e-mail aqui no chat para isso. E a segunda coisa que é importante dizer é que o orçamento cidadão ele vai obedecer ao ciclo orçamentário, que é anual. Então, se a execução está acontecendo em 25, ela tem que finalizar em 25. Existe uma exceção, que é no caso de uma obra que teve início e ainda não acabou, mas ela já está em andamento. Então, o que acontece? Ela pode se encerrar no ano seguinte, desde que ela já tenha tido início. No jargão aqui do orçamento, o que a gente fala? É preciso que o órgão tenha empenhado os valores, né? Isso é um ato administrativo que sinaliza que aquilo já teve início. Então, já teve início a licitação, já teve início, está falando que vai ser executado, vai fazer uso daquele recurso. Então, nesse sentido, se empenha e aí, no jargão novamente, é executado em restos a pagar no ano seguinte, mas aí a execução é garantida. Então, mesmo que se inicie em 25, pode avançar para 26, tudo bem? Então, pode ser esse o caso das 2 propostas do senhor Ronaldo. Como também pode ser o caso, eu não anotei o nome aqui, a munícipe que falou primeiro também falou sobre os remanescentes. Então, uma proposta que não foi executada em 25 ainda pode vir a acontecer. Outra coisa que a Rita de Cássia, obrigado. Um outro comentário que eu acho que vale a pena a gente fazer é que, por conta da gente
está num processo de aprimoramento do processo do orçamento cidadão, enfim, de melhoria contínua, de diálogo com a população, recebimento de comentários e sugestões. Acontece que algumas situações de que a análise de viabilidade ela acaba deixando um pouco para depois, assim. Então, a execução, quando o órgão vai iniciar a execução, ele descobre alguma coisa que impossibilita que ela aconteça. Então, vamos supor, se solicita uma obra em um território e a subprefeitura, SMSUB, SIURB, que seja, fala, acho que é viável, é possível e tal, e quando, de fato, iniciam-se os estudos, percebe que não é possível por alguma tecnicidade, alguma situação específica. O terreno é particular, ou o que seja. Só dando exemplos aqui, tá? Então, o que acontece? Mesmo que essa execução esteja ali aprovada, viável, eleita, ela não vai acontecer por motivo superveniente. Então, esse recurso que não será executado também retorna para o CPM deliberar a respeito, se houver tempo hábil, tá? Então, pode ser que no fim do ano a execução encontre esse óbice e aí não é possível fazer a execução. Mas aqui eu estou falando todas em hipóteses, tá? Como o Clóvis colocou, né? Existe recurso remanescente do orçamento em Cidade Ademar, que está sendo executado remanescente este ano, que está nessa situação. Então, era uma proposta que estava sendo executada e, de repente, entendeu-se que era inviável. Então, ficou frustrado aquele compromisso. O dinheiro retornou ao CPM, que deliberou a respeito e indicou uma nova utilização para aquele recurso. Então, existe alguns compromissos de recurso remanescente em Cidade Ademar neste ano de 25, certo? E provavelmente não, com certeza acontecerá no ano de 26, já que a gente tem 1,3 milhões aí para serem indicados. Eu acho que a gente pode seguir aqui com o pessoal. Eu acho que o senhor Antônio, não é isso? Isso. Se puder colocar ele, por favor. Boa noite novamente. Eu acabei não pegando o nome do senhor que falou em relação à praça. Se ele puder me passar o nome da praça, esse correto, e vai mandar a nossa equipe o na praça, tá bom? Em relação às vielas, a gente precisa ver se as vielas são prefeitura, mandar para a prefeitura para ver se é invadida, se tem migração, tudo esse negócio. Não é simplesmente nós pegar a equipe e tocando, sabe? Tem tudo um padrão. Mas a gente procura atender da melhor forma possível. Se ele me passar o endereço da praça, eu já procuro ver para que a nossa equipe possa atender da melhor forma. A joia era o senhor Clóvis, eu acredito que ele escutou. Se puder entrar em contato, está fazendo um joia lá. Obrigado. Acho que o senhor Alan é de SEAB, é isso? Isso, perfeito. Boa noite novamente, né? Boa noite, senhor Clóvis, tudo bom? Está fazendo um joia lá. Tudo jóia. Tudo bom? Prazer falar com o senhor. Quando o senhor colocou aqui, só para eu poder esclarecer, qual seria a dúvida do senhor de forma objetiva, para eu poder passar para o senhor aqui e tentar esclarecer, por gentileza? Uma dúvida com relação às famílias, né, que a FEAB removeu a residência na rua Alexandre Kipnis, um compromisso de essas pessoas elas retornarem a morar no local onde eles sempre viveram, e não está sendo cumprido.
Então, essa seria a dúvida, e justamente por conta disso, a gente está chamando a FEAB na reunião para vir conversar com esses munícipes. Ah, ok, entendi. E em relação à proposta 1166, ficou alguma dúvida? Então, a gente queria tirar a dúvida como será feito essas moradias e qual local, se tem esse terreno já pronto para executar. Ah, perfeito. Essa análise, como o Vinícius bem colocou, é uma análise específica do departamento que executa, tá? Aí na região é a Secretaria Executiva do Programa de Mananciais. Eu anotei aqui, então, essa questão das famílias da rua Alexandre Guides, né? Da rua Alexandre Guides. Kipnis. Como? Kipnis. 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 Kipnis, tá? Inclusive, o prefeito esteve aqui recentemente aí para fazer uma entrega simbólica, né? Que ainda os moradores ainda não... Uma parte, sim, já reside, e outras aguardam, né? Tá. Então, seria essa questão da rua Alexandre Kipnis. E a senhora... É senhora ou senhor Valdice? Que fez a pergunta. É senhora Valdice, né? Que fez a pergunta aqui também via chat acerca de como são selecionadas, né, as famílias. Bem, a seleção das famílias dentro desse contexto é o que a gente chama de demanda fechada. E dentro dessa demanda fechada, a secretaria, evidentemente, da região que cuida especificamente do programa de mananciais, tem todas essas famílias listadas, e aí, de acordo com critérios objetivos, há a seleção, a priorização. Porém, como essas famílias que a senhora Valdice pergunta, é relacionado à mesma rua da Alexandre Kipnis ou é de um modo geral? Eu acho que ela está com uma dificuldade aí no microfone, mas que é em outra região. Acho que ela se refere do Parque do Primavera. Tá. Então, seria, mais um aspecto mais geral de como são selecionadas ali no Parque Primavera, né? Tá. O senhor falou também que o CPM terá uma reunião agora na quinta-feira, é isso? Será na quinta-feira. Nós fizemos o convite, né? Inclusive, eu até falei no telefone do secretário Sidney Cruz, que ele é da região, né? Sim. Se consegue designar alguém, porque não adianta mandar supervisão de habitação da subprefeitura, que nós sabemos que não vai saber responder nada, né? E nem tem um entendimento também. Tá. É a partir das 19 horas, né? É das 19 às 21. Tá ok. Passarei o recado pessoalmente, tá? Obrigado. Tá? Então, essa questão da rua Alexandre Kipnis, eu vou levantar isso para o senhor, tá? E da senhora Valdice, a gente verifica, e conforme for, na própria quinta-feira a gente já faz os esclarecimentos de uma forma mais ampla, na medida em que aqui a gente não tem especificação acerca, né, de um endereço, de uma rua, enfim, né, de uma área, de um perímetro específico, porque o Parque Primavera, como a gente bem sabe, ele é bem grande, né? Tá? Então, vou passar o recado da reunião do Conselho Participativo, agora na quinta-feira, e vou procurar já também estabelecer com
à Secretaria Executiva do Programa de Mananciais acerca dessas outras indagações que vocês, conselheiros, fizeram aqui para a gente, tá bom? Tá bom. Bom, o Parque Primavera, ele é pequeno, tá? É o Jardim Primavera, lá perto do Sesc, que é grande. O daqui... Eu conheço, eu tive no Parque Primavera agora, na terça-feira retrasada, e eu morei no Jardim Primavera. Conheço bem a região, fica tranquilo. Tá bom? Por uma questão de ordem, o senhor Geraldo estava inscrito aqui na sequência, mas coloquei em destaque aqui a senhora Mariana, que é da Secretaria Executiva de Mananciais, se ela quiser fazer uso da fala já para tratar desse assunto. Aí, na sequência, a gente tem, então, o senhor Geraldo e a senhora Valdice, também levantou a mão. Obrigado, Daniel. Obrigado, Mariana. A palavra é sua. Oi, Daniel. Oi, Vinícius. Boa noite. Eu sou Mariana, eu trabalho na Secretaria Executiva do Programa Mananciais, sou arquiteta. Eu só vim para dar um oi para todo mundo, né? Que o Alan falou da questão da pauta da SEAB, mas essas casas, elas estão sendo, respondendo à questão do senhor Clóvis, elas vão ser construídas ali no Guaicuri, tá? Onde a gente já está em obras, e a gente já tem o projeto de uma série de casas sobrepostas para ser feita ali, e aí com a vinda desse orçamento cidadão, a gente vai conseguir construir 4 casinhas sobrepostas, que dá um total de mais ou menos 12 unidades, tá? Sobre as outras demandas, Clóvis, que vai ter a reunião quinta-feira, a gente ainda não recebeu o convite, tá? Então foi bom que você comentou. Amanhã eu vou conversar com a Alain, ver se a gente consegue, como está um pouco em cima da hora, eu vou ver se a gente consegue mandar alguém da nossa equipe para participar, tá? Senão, mas de qualquer forma a gente tá em contato, tá? Foi mais só para dar um oi e dizer que nós aqui do Mananciais estamos por aqui, não só eu, mas como o arquiteto Ronaldo e a arquiteta Ariane também. Obrigada. Obrigado, Mariana. Posso só... É rápido? Então, foi feito o convite, tá? Foi feito o convite, ô Mariana, já faz alguns dias já, a secretária do CPM está até na reunião aí, a Rita, ela que enviou lá para o gabinete, tá? Já, obrigado, senhor Clóvis. Senhor Geraldo, a palavra é sua. Desculpa, só para eu finalizar, é que como são gabinetes distintos, às vezes não foi para dar SEAB e não chegou no Mananciais, às vezes dá uma pequena confusão. Mas fica tranquilo que a gente vai tentar, vai fazer nosso melhor aqui para tentar estar nessa reunião. Obrigado, senhor Geraldo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Em relação à abertura da rua Pampulha, ligando lá a Evante, na verdade, a gente no Conselho Participativo está fomentando essa discussão. A gente sabe que precisa desapropriar o imóveis e fazer uma ponte lá. Mas como também tem um processo de canalização do córrego, então a secretaria se conversando entre si para que esse projeto consiga fazer através do processo de canalização e a desapropriação dessa área e a abertura dessa rua. Pelo que eu entendi, a Secretaria de Transporte, ela diz que é inviável, mas ela também não respondeu se ela é viável em termos de viário. Eu entendi que o viário, pela Secretaria de Transporte, é viável pelo viário, né? Fazer, mas necessita desse tipo dessas intervenções. Em relação à proposta da Correio Paulistano, o recapeamento, Selma Cuti e a outra Vigílio, eu acho que precisa analisar bem, porque ela está bem deteriorada. Não sei se comporta o recurso do Conselho Participativo para recapear essas 3 ruas, mas precisa dar uma olhada realmente se dá para fazer algum reparo nelas. É isso, obrigado. Senhor Geraldo, só para esclarecer rapidamente, para depois passar a palavra aos colegas, essas 3 ruas que o senhor se refere é da que foi considerada viável, é isso? Ela foi inviável por conta de fazer reparo, né? Inviável. Inviável. Tá. Se eu não me engano, é 1268 a proposta.
Tá, e a de transportes que o senhor faz referência é da rua que precisa de desapropriação. Isso, apropriação e uma construção de uma ponte. Tá bom. Aí a gente passa na sequência para transporte depois. Acho que tem mais algum munícipe aqui. Sim, Valdice. Valdice, Obrigado. a palavra é sua. Olá, boa noite. Eu sou a Valdice, eu sou conselheira participativa. É só para deixar esclarecer sobre a pergunta que eu fiz no chat da seleção das famílias. Eu não consegui entender direito a explicação do rapaz. Primeiro, no que o Clóvis falou do Parque Primavera, eu espero que tenha alguém da Secretaria de Habitação na quinta-feira. A gente vai levar o nome das ruas e vai explicar para eles direitinho, para que eles possam nos dar uma resposta. Com relação à pergunta do chat, eu quero saber como que a Secretaria de Habitação vai selecionar as famílias de baixa renda que vão ser contempladas com essas 12 unidades habitacionais. Se vai ser através de algum movimento de moradia da região, ou como será selecionada, porque esta região aí, a gente sabe que esses apartamentos que são feitos é para contemplar já essas outras pessoas de baixa renda que moram na região, que foram tirados, e outros que possivelmente vai ser tirado daí, né? Então, eu entendo que essas 12 unidades habitacionais seria para pessoa de baixa renda, mas não que fizesse parte dessas mesmas pessoas que já vão ser contempladas, mas sim outras pessoas que moram na região, mas não necessariamente aí, nesse mesmo ângulo que vai ser tirado, né? Mas outras pessoas que precisam. Não sei se deu para entender? Sim, sim. Tá certo, senhora Valdice. Eu vou passar a palavra ao Daniel, que também está querendo fazer uso da palavra. Em seguida, a gente repassa aos órgãos para comentário. Boa noite, Daniel. É só habilitar o microfone e a palavra é sua. Oi, pessoal. Boa noite a todos aí. Estou acompanhando a reunião desde o seu início. Eu estava com problema no início. Meu nome é Daniel, sou do Conselho Participativo. E como vocês estão falando aí a respeito da habitação, e isso também me interessa muito, a nossa comunidade aqui também. A minha dúvida, eu espero que a gente tenha uma resposta na quinta-feira. Como disse o nosso coordenador, tem muitas dúvidas a ser tiradas. E uma das dúvidas é por que está saindo regularização fundiária, como a gente vê aí nas propagandas aí dos nossos amigos aí que são responsáveis aí pela Secretaria da Habitação, e a gente está aqui há mais de 30 anos aguardando um processo de regularização fundiária e que para cá não sai. Será que é porque é amigo ou não é amigo? Desculpa falar esse termo, mas é muito constrangedor a gente participar. Não é constrangedor não porque luta, não é constrangedor a luta. E nem mobilizar os trabalhadores, o povo para a luta não é constrangedor. O constrangedor é ter que ficar respondendo para a nossa comunidade por que ali do lado saiu a regularização fundiária. Por que lá sai a regularização fundiária? Por que a Maria Tereza não consegue responder quando a gente pergunta para ela ou para a Ana Clara sobre o nosso processo e ninguém dá conta do nosso processo, ninguém fala nada do nosso processo? É porque eu não estou com o processo aqui, mas eu já separei a documentação e vou levar na reunião de quinta-feira. E eu já chamei a comunidade, convoquei a comunidade, e é muito importante que a comunidade participe. Porque, cara, todo mundo quer saber como andam os seus processos. Independente se eu sou amigo de fulano ou de Beltrano, não interessa, eu acho que todo mundo tem esse direito. Então eu gostaria de saber se alguém pode me responder isso agora ou deixa para quinta-feira. Porque eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e estou aproveitando. Beleza? É isso que eu gostaria de saber. E a outra questão é sobre também a regularização fundiária aqui da região. A minha é da onde eu moro, é da comunidade Vila das Pratas, tá? Eu acho que é bom já sair daqui da reunião e ir lá na pastinha, lá na secretaria, dar uma olhada lá que tem um processo que está lá parado, lá já faz uma década. E o processo aqui também da regularização fundiária dos moradores aqui do Lajão, do BDS, que estão aguardando, estão na luta há muito tempo, esperando essa regularização fundiária e que não sai. Tá bom? Era essa a minha indignação, estava esperando esse momento, e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor Daniel. Acredito que a gente pode passar a SEAB. Acho que todas essas manifestações agora foram para eles. E só o senhor Geraldo, né, que fez comentários a respeito dessa apropriação, se eu me lembro, transportes e a subprefeitura, né? Acho que a gente pode começar com o SEAB. Obrigado, Eu acho que eu Daniel. vou, Vinícius e Daniel, eu vou falar parte do Mananciais, né, que eu acho que é a maior maior pauta que tem dado. Bom, primeiro sobre a questão da demanda, né? A demanda, ela é fechada, como o Alan já explicou. A gente não pode, por legislação, a gente não pode inserir ninguém de fora dos mananciais dentro dos mananciais para atendimento habitacional, tá? Então, todas as pessoas que a gente atende são da região dos mananciais. A gente tem uma fila de pessoas no aluguel social e a gente tem critérios na legislação para atender essas pessoas por ordem, né? Então, tudo isso a gente tem toda a legislação que a gente respeita. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre a questão da regularização fundiária, foge do Departamento de Mananciais, tá? Vai para a parte de regularização fundiária junto à CRF, junto com o SEAB. Então, acho que o mais adequado é a gente depois falar com o pessoal desse CRF mesmo, o coordenador Eric, que comanda a Coordenadoria de Regulação Fundiária da SEAB. E só para a gente não se estender muito nessas pautas aqui, que o foco, para não fugir do foco do orçamento cidadão, como vai ter essa reunião na quinta-feira, eu acho que a gente consegue discutir melhor lá, tá? E vamos aguardar, mas de qualquer forma a gente se coloca à disposição, sempre a secretaria, tanto a secretária Maria Tereza, sempre está atendendo todos os moradores, como os nós de toda a equipe, tá? Então, qualquer dúvida, depois a gente pode ir conversando, tá? Só para não fugir do foco aqui do orçamento cidadão, por gentileza. Eu já até agradeço, Mariana, ia pontuar isso mesmo. Acho que como tem uma reunião agendada, vocês podem discutir esses outros assuntos por lá, apesar do tema ser aparentemente urgente. Não sei se o senhor Alan quer também fazer uso da palavra. Senão a gente já... Assim, pois não. Só para não estender muito, né? Mas só referendar as palavras que a Mariana bem colocou, e senão a gente perde o foco aqui do orçamento cidadão, mas na quinta-feira, enfim, seria importante levar até de uma forma objetiva também o número dos processos 6, enfim, para que nós possamos verificar toda os andamentos e etc., e dar a resposta, né, que os munícipes merecem. Tá joia. Obrigado, senhor Alan. Obrigado, Mariano, novamente. Acho que agora a gente pode passar a representante de transportes. Oi, Vinícius. Aqui é o Olá. João de novo. Oi, João. Boa noite. A palavra é sua. Claro, respondendo muito rapidamente o comentário do senhor Geraldo, se eu não me engano, me perdoe se eu errei o nome. Sobre, do ponto de vista, qual seria a atribuição da Secretaria de Mobilidade nessa questão de abertura de via, né, de novos viários. Normalmente, como se trata de uma obra viária, né, inclusive nesse caso que vai necessitar de uma obra de arte, que a gente fala, né, uma ponte, né, um elemento de transposição de um córrego, normalmente isso é conduzido pela CIURB ou, às vezes, pela SMSUB, isso depende, mas normalmente é CIURB. A atribuição, nesse caso, da Secretaria de Transporte, junto com a CET, é a análise sobre análise e as proposições sobre a engenharia de tráfego. Então, que sentido a rua vai ter, se ela vai ser semaforizada ou não, como é que vai funcionar a sinalização viária lá, se ela vai ter 2 sentidos, um sentido único.
se vai passar ônibus, se vai dar para passar ônibus ou não. Então, é nesse sentido que sempre quando há essa possibilidade de abertura de uma nova via, de um novo viário, existe todas essas proposições, essas análises, há um estudo para isso, projetos de sinalização, projetos operacionais de transporte coletivo para a implantação e para o funcionamento desse novo viário. Mas enquanto esse viário não é aberto, ele não é construído, enquanto essas transposições não são realizadas, que dependem de obras, a gente não pode se comprometer com esse estudo, né? Então, é nesse sentido que a gente colocou ela como uma proposta inviável, tá? Mas é só esse o comentário. Assim que esse viário existir, esses estudos, todas essas propostas vão ser realizadas, tá bom? Era nesse sentido. Obrigado. Obrigado, João. Posso fazer só uma fala? Desculpa, eu não estou sabendo quem está falando. É o Henrique, Geraldo Henrique. Senhor Geraldo? Isso. Só para fazer a complementação da fala minha, que na verdade, assim, o que eu perguntei para a Secretaria de Transporte, que eu até então achava que a Secretaria também, os pontos de estrangulamento do viário, a Secretaria também tinha a responsabilidade de indicar, olha, aqui, junto com as outras secretarias, fazer uma discussão para resolver esse estrangulamento, que não é o caso dessa rua, né? Que ela com certeza, abrindo essa rua, ela vai melhorar muito o viário no local, e a infraestrutura do bairro também. É isso, é uma discussão, não é para o orçamento desse 2026, mas fomentar isso para que a secretaria se converse para ver a possibilidade de abertura dessa rua. É isso. Certo, compreendi. Senhor Geraldo, então, nesse sentido, eu acredito que o João está ciente, ele pode encaminhar essa demanda que nos trata aí do Orçamento Cidadão para dentro da pasta, para avaliação. Deixa eu verificar, então, se temos mais alguém aqui. Daniel, me recordo, tinha mais alguém para falar ou não? Não, inscrito para fala, não. Não, certo. Então, acho que a gente atendeu aí os comentários. Acho que então a gente pode encerrar a audiência. Eu agradeço a todas e a todos pela presença, os munícipes pelas manifestações, a equipe técnica da prefeitura, todos os técnicos e técnicas que fizeram uso da palavra, trouxeram aqui esclarecimentos. Agradeço ao intérprete de Libras e à intérprete de Libras e ao meu suporte, o Daniel. Muito obrigado pela participação hoje. E vou encerrar aqui a gravação. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite.